Se temos um vídeo falando dos piores filmes no canal, é claro que não poderia faltar esse, falando dos melhores filmes que nós tivemos durante esse ano, pelo menos na minha opinião, ok? E logo de cara eu vou falar de um filme recente que eu assisti na semana passada e que sem dúvida nenhuma não poderia deixar de comentar novamente aqui com vocês. Extraordinário. Esse filme que traz a história de um garotinho que nasce com uma deficiência genética. Foi muito bem interpretado, por sinal, pelo jovenzinho ator Justin Tremblay, o mesmo que trabalhou em Um Quarto de Jack e MTV O Despertar recentemente, e que conseguiu trazer uma história que mexe com a emoção, mesmo do mais insensível no cinema. Fragmentado, embora eu tenha dito, inclusive aqui no review de filmes de terror e suspense, que eu não considero como um dos melhores do M. Night Shyamalan, e também acho exagero dizer que é o filme que traz ele aquela velha forma de O Sexto Sentido, Sinais, o próprio Corpo Fechado, que ele diz que tem uma ligação com esse filme, embora não ficou muito claro isso ainda. Mas eu acredito que foi uma produção que não decepcionou, que ele traz sim uma boa história, ele traz um mistério que você quer percorrer ali dentro da história para você saber o que está acontecendo de fato. O próprio personagem principal foi muito bem interpretado, na minha opinião, pelo James McAvoy, esse ator que eu gosto muito, e a própria Anya Taylor-Joy, essa atriz que despontou lá na Bruxa e que está fazendo bons filmes, sobretudo nos títulos de horror, também trouxe muita representatividade. E é um filme que de vez em quando eu até paro para assistir ele de novo aqui em casa, para procurar essas tais referências que o diretor fala tanto. Feito na América, um filme pouco comentado, que não foi muito badalado aqui no Brasil, também não teve uma aceitação tão grande lá nos Estados Unidos, mas que eu gostei, principalmente pela montagem que foi empregada no filme e por ver um Tom Cruise que eu não via há muito tempo. Desde lá, por exemplo, de Rayman, Último Samurai e alguns outros que o ator tenha feito onde é ele mesmo. Ele não é aquele cara do Missão Impossível que a gente está cansado de ver aí entalado goela abaixo em todos os filmes que o Cruise tem lançado ultimamente. E principalmente que ele tem uma pitada de humor na medida certa, que deixa o filme suave, torna ele agradável de ser assistido, mesmo para quem não goste muito do gênero, e você acaba se envolvendo totalmente ali com a história do personagem. Atomic Blonde, ou melhor dizendo, aqui no Brasil, Atômica, um filme também que não foi assim tão falado, tão discutido, mas que logo de cara já me ganhou pela trilha sonora e depois pelo carisma dos personagens principais, que não precisa falar mais nada quando a gente fala de Charlize Theron, e do próprio James McAvoy, que, como eu disse ainda há pouco, um dos meus atores favoritos na atualidade. O filme traz uma história um pouco clichê, bem verdade, de uma espiã que acaba indo para a extinta Alemanha Oriental para investigar o assassinato de um antigo colega de profissão, e começa a perceber que tem muita gente grande metida dentro daquilo. Afinal de contas, ela tem que resgatar um microfilme, daqueles melhores estilos filmes de espionagem que nós vimos muito nos anos 80. O filme é remetido justamente a essa década, com uma propriedade muito legal, e como eu disse lá no início, me ganhou muito pela trilha sonora. Homem-Aranha de Volta ao Lar. Eu achei excepcional a maneira que eles rebutaram esse Homem-Aranha da Sony, agora em parceria inclusive com os estúdios Disney. Achei sim o Tom Holland muito bem desenvolto dentro do papel. Tive a oportunidade de participar, inclusive, esse ano da coletiva de imprensa que ele deu aqui em São Paulo, em meados de maio desse ano. Pude presenciar ali ele falando muito a respeito de como foram os bastidores e o produto final, principalmente por apresentar Michael Keaton vivendo o Abutre, que é um vilão clássico do Homem-Aranha, me ganhou muito, principalmente porque eles conseguiram unir isso certinho na linha do tempo do primeiro filme dos Vingadores. E eu tenho que dizer também que eu já assisti pelo menos umas 3, 4 vezes no DVD, no Blu-ray aqui na minha casa. E se você
me convidar agora para depois que eu terminar de gravar esse vídeo para assistir de novo, eu vou sem medo nenhum. Mulher Maravilha, na minha opinião, é o melhor filme que a DC Comics conseguiu fazer dentro dessa nova fase dela no cinema. Tudo porque a diretora Patty Jenkins, ela consegue unir a origem da personagem até quando ela vai se transformar naquela Wonder Woman que todos nós já conhecemos dentro dos quadrinhos. E sem forçar a barra em nenhum dos momentos. A diretora, ela consegue trazer o carisma de uma atriz que muitos duvidavam, que é a própria Gal Gadot, com uma naturalidade tranquila, sem exagerar, como eu disse ainda há pouco, em nenhum momento nos próprios CGIs, não se perdendo em absurdos dentro da história, ainda que eu tenha achado que o vilão deixou a desejar, assim como muitos dos outros vilões que a DC tem apresentado no cinema. Mas dá pra gente levar em consideração sim e torcer para que ela possa aparecer ainda melhor que no seu primeiro filme. Afinal de contas, Liga da Justiça, embora não esteja lá na minha lista dos piores, também não está na minha lista dos melhores. Blade Runner 2049. Verdade que muitos que não acompanharam o filme do Ridley Scott de 1982 não se identificaram muito com essa proposta do diretor Denis Villeneuve. Mas eu, como sou fã, não pude deixar de estar colocando ele aqui dentro dos meus melhores. Tudo porque acredito que o Ryan Gosling, que fez agora o personagem principal, conseguiu entrar naquele clima. Igualmente, da forma que a produção e o diretor conseguiram recriar os cenários, conseguiram recriar toda aquela ambientação na mesma proporção daquele filme que nós vimos em 1982, e o próprio Harrison Ford participou sim, não fazendo um reboot, mas sim unindo as pontas daquilo que tinha sido deixado em aberto lá no filme do Ridley Scott, com essa proposta de se dar uma exatidão agora. Eu fiquei totalmente fascinado e não perdi a oportunidade de assistir por 2 vezes no cinema. E acredito que quem é fã de Blade Runner tem uma opinião igual à minha, com certeza. Dunkirk, filme de Christopher Nolan, que acabou trazendo, na verdade, um suspense de guerra com uma trilha sonora diferente e muito sugestiva. Você acaba entrando fácil na pele daqueles homens que viveram esse momento da história, onde foram encurralados por soldados alemães logo no início da Segunda Guerra Mundial e tiveram que voltar para o seu país, ali ajudados por embarcações civis. Enquanto tudo isso acontece à sua volta, você vai vivendo aquele drama bem de perto, no melhor estilo que o Christopher Nolan consegue trazer, com uma propriedade muito natural. Eu até achei muito interessante uma matéria que eu acabei vendo com um ícone da crítica aqui no Brasil, o Rubens Evaldo Filho, quando ele foi perguntado a respeito se Dunkirk tinha alguma chance de levar um Oscar. E ele falou assim, a questão não é saber se Dunkirk vai levar um Oscar, e sim quantos Oscars esse filme vai levar. Logan, na minha opinião e para o meu gosto, foi o melhor filme do ano. Eu tenho algumas coisas para dizer a respeito disso. Afinal de contas, pela primeira vez eu vi um filme de comics adaptado na medida certa para o público adulto, para aquelas pessoas como eu que cresceram lendo HQs do X-Men desde quando tínhamos 8, 9, 10 anos, e também começamos a ver o Hugh Jackman interpretar o personagem no cinema. Eu acho que principalmente quando tem aquela referência que ele pega as HQs que a X-23 está lendo, remetendo à infância dela. Puxa, quando eu vi aquilo no trailer eu já comecei a me identificar. E acredito que a despedida do Hugh Jackman foi em grande estilo. E outra coisa que me marcou muito também é que eu tive a oportunidade de participar da coletiva de imprensa que ele deu aqui em São Paulo no mês de fevereiro, e está aqui no canal, inclusive, vou linkar aqui quem quiser dar uma sacada, quem não assistiu ainda, e ver
o orgulho que o cara teve de fazer o personagem nesses últimos 16, 17 anos que ele entrou ali dentro da franquia do Bryan Singer. Mas por outro lado, eu fiquei super confuso porque o diretor, o James Mangold, é o mesmo que dirigiu os outros dois filmes, então eu fiquei me perguntando por que o cara não fez uma coisa tão realista nos outros dois filmes. Aí você vai ter que levar em consideração que entra produção, distribuidor, um monte de gente falando na cabeça do cara, mas esse realmente ele matou a pau. Todo mundo falava muito da questão do Old May Logan e da questão da X-23, mas eu acho que ele conseguiu entrar ali no meio termo, unindo a participação do próprio Xavier no meio do roteiro. Ele conseguiu balançar muito bem as coisas. Pode até não terem caído aí legitimamente no seu gosto, mas para mim, sem dúvida nenhuma, se for para me escolher 3 filmes dentro de uma ordem, vamos dizer, medalha de ouro, prata e bronze, se é que vocês querem que eu coloque assim, eu ficaria com Logan em primeiro, em segundo Dunkirk, em terceiro lugar Blade Runner, como os melhores filmes que pelo menos caíram no meu gosto como os melhores de 2017. É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!